Paz, irmãos, todos, vamos mais uma vez estar ministrando aqui a palavra a respeito de um caso que é os falsos profetas. A gente não pode deixar de falar do que vem cada dia acontecendo dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Irmão. Então, a gente vai começar essa ministração nesse dia de hoje através da palavra de livro de 2 Pedro. Nós vamos estar aqui cada vez mais na palavra, que aonde está escrito aqui, ó, 2 Pedro capítulo 2. Você que vai acompanhar essa pregação, essa ministração nesse dia de hoje, abra a sua Bíblia, porque a minha já está na mão, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Então a gente vê aqui nesse livro de 2 Pedro, no capítulo 2, a respeito de falsos profetas. Homens que enganam completamente, enganam com as suas mentiras, com suas palavras enganosas, com as suas heresias, como ele disse aqui, e muitos seguirão, como as pessoas estão seguindo eles, por interesses. Eles hoje estão falando que vão ficar milionários, como as pessoas estão ficando, e não é Deus, porque a palavra de Deus ela não nos leva para este caminho, porque Jesus disse na sua palavra que ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele não falou nada disso, ele não proferiu nada disso, Jesus, dizendo que a gente ia ficar rico ou milionário, mas sim dizendo que nós verdadeiramente, ele veio tão somente para nos salvar, salvar do pecado, do engano e da mentira, sermos totalmente libertos através da sua palavra. Então a palavra de Deus ela nos ensina para a gente tomar cuidado com falsos profetas. Hoje tem muito falso profeta, a gente vê aí lenço ungido, eles dão lenços ungidos, alga ungida, rosa ungida, então a gente vê muito disso dentro das igrejas. Então os casamentos hoje estão sendo destruídos, porque as pessoas não querem mais a doutrina, não querem mais a verdade, estão com as suas mentes cada vez mais cauterizadas pelas falsas doutrinas, falsos ensinamentos que levam as pessoas para o mundo. E aqui, nessa tarde de hoje, eu quero falar para você, na Bíblia, como está escrito aqui na Palavra de Deus, o que Jesus ele falou para a gente, o cuidado que a gente tem que ter para com as nossas vidas, para com a vida dos nossos irmãos. O pastor tem que tomar cuidado, tem que cuidar das suas ovelhas, apacentar, mostrar para as suas ovelhas, mostrar para aquele povo a verdadeira palavra de Deus. Então vamos lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 15. A Bíblia diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus dizendo, cuidado com esses falsos profetas, que vêm até nós, vestido como ovelhas, vestido, parece ovelha, fala em línguas, profetiza. A gente tem que ter cuidado, o cuidado para não nos perdermos, para a gente não sair da santidade, para a gente não perder o foco que é o céu. A gente tem que ter cuidado com isso. Só que as pessoas não estão tendo mais cuidado. O que Jesus falou aqui, as pessoas não estão mais tendo cuidado, porque as pessoas não lêem a Bíblia. As pessoas não examinam as Escrituras. Se as pessoas examinassem as Escrituras, as pessoas não iam ser tão enganadas como elas estão sendo enganadas no dia de hoje.
Elas estão sendo enganadas porque elas não leem a palavra, porque elas não leem o evangelho, porque elas não leem a verdade, porque elas não leem a justiça. Se elas viessem ler a palavra de Deus, se elas viessem examinar as escrituras verdadeiramente, elas iam ver que desde o Velho Testamento, Satanás usa os homens, os falsos profetas, para enganar muita gente, para levar muita gente para o caminho errado, para caminhos pervertidos. E Jesus aqui nos ensinando, cuidado, cuidado você, cuidado meu irmão, ensinando aqui para o povo, ensinando para o seu discípulo, o cuidado que eles tinham que ter com os homens que se diziam ser pastores, que se diziam ser profetas, que deviam ser ministros de Cristo, não eram ministros de Cristo. Então ele continua dizendo aqui, ó, por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus ali falando dos frutos, os frutos do homem de Deus. E o que quer dizer fruto? Fruto é quando tem um crescimento. Uma árvore, ela cresce, depois ela gera frutos. Ela gera frutos bons, né? Ela não vai gerar um fruto mau. A árvore, quando ela é boa, ela vai gerar um fruto bom. Ela vai ser saboreada pelas pessoas. Então, é o fruto bom. E quem é o fruto bom? O fruto bom é Cristo. O fruto bom é a vida eterna. Essa pregação que tem que ser pregado na igreja, ser ensinado na igreja, a respeito do fruto, do crente saber, entender que fruto é esse. É o fruto que Jesus quer germinar no teu coração, na tua alma, para você entender que o crente ele não entra em nenhum ministério, ele não entra em nenhuma igreja, né, para ouvir a palavra do Criador, para ele ficar rico, né, ou para ele fazer alguém ficar milionário, como a gente vê pastores ricos, né, homens de Deus ricos, muitas pessoas ricas. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. A palavra de Deus, ela nos ensina a cada dia para a gente tomar cuidado, se acautelar. E ele continua dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Tá vendo? Então Jesus aqui ensinando para você tomar cuidado, que tem muitos que vai vir no nome dele, né? Vai clamar, Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome, entendeu? Não expulsou demônios em teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, como a gente está vendo hoje. A gente está vendo um monte de milagres, né? Em vários lugares, milagres e milagres. Mas esses milagres são de Deus, eles estão dentro da palavra de Deus, eles estão verdadeiramente dentro da palavra. O local onde você cultua verdadeiramente tem a doutrina, tem o ensinamento. O pastor que prega essa palavra, ele procura cada dia viver essa palavra. Você tem cada dia vivido a vida de Cristo. Jesus tem cada dia entrado no teu coração. O crente, hoje, ele tem se esfriado. Ele tem cada dia se esfriado na presença de Deus. Ele tem cada dia se esfriado. Devido ao pecado aumentar, muita gente se esfriou. Porque o pecado vai aumentar, como Jesus disse. Daqui a pouco a gente vai olhar para ver, em Mateus 24, quando ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, como está esfriando o amor do povo, o amor da igreja, pela verdade, pela justiça. Apóstolo Paulo disse isso. Daqui a pouco a gente também vai lá para entender por que os falsos profetas estão entrando com tudo dentro das igrejas. E o povo está seguindo eles. Como disse Pedro, quase agora eu li, em 2 Pedro, capítulo 2, que eu li agora, que muitos a seguir. Por quê? Porque as pessoas não estão examinando as escrituras. Então vamos continuar aqui. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus não os conhecia. Né? Por quê? Porque eles faziam esses sinais, mas não era Deus que estava mandando. Não era Deus que estava na frente daquele trabalho. É esse
cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. Entendeu? Será que o que nós estamos recebendo hoje na casa que nós, entre aspas, dizemos que é de Deus, será que é Deus que está dando aquilo mesmo para nós? Será que Deus está naquele negócio? Será que verdadeiramente o altar, aonde você está ali, ouvindo a palavra do pastor, ela é de Deus? Você tem examinado as Escrituras? Na Bíblia está escrito sobre água ungida, rosa ungida, está isso escrito, cajado ungido, vassoura ungida, oferta, dízimo de 1.500, oferta de 1.500, o seu tudo, o seu dá tudo, né? Lenço, pano, fronha, tapete de fogo, né? Tudo isso tem na Bíblia. Jesus ensinou isso? Jesus não ensinou isso. Jesus mandou a gente tomar cuidado. Jesus nos disse, cuidado com eles. Cuidado com eles. Com eles quem? Com os falsos profetas. Olha lá, Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Jesus declarou, enganarão a muita gente. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas. Por quê? Por não examinar as Escrituras, por não examinar a palavra de Deus, por não querer a verdade de Cristo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse mesmo livro, em Mateus 24, ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos de Deus. Tá vendo? Então Jesus mais uma vez sendo enfático, falando, surgirão falsos cristos, como a gente tem visto, cada vez mais pessoas dizendo ser Cristo, e falsos e mais falsos profetas, e muito mais falsos, e as pessoas o seguindo. No Velho Testamento, em 1 Reis, capítulo 22, veja bem que profetas falaram para um rei chamado Acabe. Você tem sua Bíblia aí, você abre aí no capítulo 22, que você vai acompanhar junto comigo, né, o que os falsos profetas falaram para Acabe e o que aconteceu com Acabe, o final de tudo isso. Então vamos lá. Versículo 1. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. Então disse Josafá, irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhe, irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então você vê aqui, eu vou dar uma paradinha aqui para falar com você. O versículo 6. Nesse versículo 6 aqui, a Bíblia diz que até quase 400 homens falaram com o rei Acabe. E eles disseram que era para ele subir essa peleja, que Deus ia dar vitória. Ele não falou em outro nome, ele falou no nome de Deus. Aproximadamente 400 homens falaram isso. Eles foram consultar os profetas. Só que faltava um para ser consultado. Faltava um profeta para ser consultado. Está vendo? E vamos ver no finalzinho. Disse, porém, no versículo 7, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um, por quem podemos consultar? Ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Ilã, e disse Josafá, não fale assim
o rei. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaias, filho de Elã. E o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Tá vendo? Então é isso que as pessoas querem. Profecias. Mas profecias. Eles querem profecias que agradem a sua carne, agradem o seu eu, agradem o seu querer. Eles não querem ouvir a verdade de Deus. Quando Deus fala com ele, a verdade pura. Eles não querem, porque você vai ver o que aqui Micaias diz. Os 400 profetas falaram para ele subir. E Micaias? O que é que o verdadeiro profeta vai falar para Acabe? Será que Micaias vai falar a mesma coisa que os 400 profetas falou para Acabe? Vamos ver na palavra. Versículo 11. Zedequias, filho de Kenã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todo os consumir. Então, mais um profeta profetizando. Zedequias, mais um ali, enfatizando a vitória dele. E ali, ele estava ficando alegre, porque é aquilo que ele queria ouvir. Ele queria ouvir aquilo. Mas, e o que Deus queria falar para ele? Era o que Deus queria falar para ele. A gente tem que entender uma coisa. Quando a gente entra na casa do Criador, é para a gente ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir. Então, mudou-se os valores. Esse é o problema, igreja. O problema da igreja está esse aí. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Você que está aí ouvindo, que vai ouvir essa ministração através do Espírito Santo, da palavra de Deus, nós precisamos entender isso. Que nós vamos para a casa do Senhor, para ouvir a palavra do Criador. Do Criador. Não é a palavra da criatura, Hamilton. Não é a palavra dessa criatura aqui. É a palavra do Criador. A palavra do Criador, ela é verdadeira, ela é contra o pecado. Ela nos direciona para o caminho da salvação. Ela não nos direciona para o caminho da perdição. Quem nos direciona nós para o caminho da perdição é o inimigo. Não salva. Jesus não vai direcionar você para o caminho da perdição, para o abismo. Então Jesus, o papel de Cristo na terra é tirarmos nós do abismo. É isso que a palavra do Senhor, ela veio para nós, para tirar nós do abismo. Só que o povo não está querendo sair do abismo. Eles estão querendo as coisas cada vez mais terrenas, como Acabe quis. Acabe queria ouvir isso aí, ó. Continuando, versículo 12. E todos os profetas profetizavam, assim dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás. Estava alegrando ele, irmãos. Estava deixando ele feliz. Todos os profetas. Mas faltava um. Faltava um profeta. Será que ele vai falar tudo que os outros profetas falaram, irmãos? Porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias. Então eles mandaram chamar Micaias. Faltava esse único profeta. Faltava Micaias profetizar. Faltava o profeta Micaias, usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, falar a verdade. Aquilo que ele não ia querer ouvir. É isso que nós temos que entender. Você está pronto para ouvir aquilo que Deus quer para falar para você? Ou você está querendo só ouvir aquilo que você quer? Você tem que estar pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar para você, meu irmão. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos entender isso. A gente tem que estar pronto para ouvir o que Deus quer falar conosco. Não o que eu quero ouvir. Porque eu não vivo mais em mim. Eu não posso viver mais na minha vontade. Eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe, dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e falar bem. Quer dizer, então ele foi encurralado, ele foi pressionado. O profeta de Deus, ele foi pressionado pelo eunuco, né, pelo mensageiro, que ele tinha que falar coisas boas para o rei. Tinha que falar aquilo que agradasse ao rei.
E hoje? Hoje na igreja está da mesma maneira. Hoje na casa de Deus está da mesma maneira. Estão falando coisas que é para agradar você. Mas e Deus? Deus está se agradando daquilo que Ele está ouvindo em cima do altar para com a sua igreja, para com o seu povo, para com a sua obra? Será que Deus está se agradando daquilo que está sendo ministrado em cima dos altares? Essa pergunta nós temos que fazer a Deus. E eu te digo que Ele não está. Mediante as Escrituras, a palavra de Deus, Ele não está se agradando de nada do que Ele está vendo em cima dos altares, no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Olha quantas vidas têm se desviado dos caminhos de Deus. Continuando, versículo 14. Porém, Micaia diz: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Versículo 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas, que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então Deus não queria que Acabe subisse a Ramote Gileade. Deus não queria. O único profeta. Aí eu te pergunto, quando se levanta um único profeta que fala a verdade, você acha que esse povo vai acreditar? Acabe não acreditou, meu irmão. E é assim no dia de hoje. É assim no dia de hoje. Micaias era perseguido porque ele falava a verdade para o povo. Ele falava a verdade, ele falou a verdade para o rei. E não foi nada fácil que ele teve que suportar. Porque quando se fala a verdade, é perseguido. Quando se fala a verdade, passa por luta. Quando se fala a verdade, o diabo se levanta contra a vida daquele que fala a verdade. Continuando. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, se não só mal? Negativo. O que Micaias estava falando aqui para o rei Acabe era uma profecia de bem, não era do mal. Mas a vontade dele era de subir. O desejo dele era de subir a Ramote Gileade para vencer a batalha. Quando Deus não estava na frente daquele negócio. Aleluia. Deus não estava naquele negócio. Deus não estava ali. Ele não estava ali para operar nada, irmãos. É bíblico. Deus estava tirando ele da morte, livrando ele da morte. Só que ele não queria. Você viu o que ele disse? Não falei para você, Josafá, que ele só profetiza de mim mal, que ele não profetiza de mim bem, que ele é contrário à minha vontade? Sim, porque Deus não é a favor do que você quer. Deus não é sujeito a você, nós somos sujeitos a Ele. Nós dependemos dEle. É isso que nós temos que entender. Essas palavras que estão saindo hoje do altar dizendo que você tem que cobrar a Deus, que Deus é obrigado a te dar, isso é mentira. Nós temos que ser sujeito a Ele, depender dEle. Isso é bíblico. Continuando. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Veio o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os teus profetas. Então você vê, na Bíblia tem o espírito da verdade e o espírito da mentira. Se você abrir a tua Bíblia, eu vou mostrar para você. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1ª Epístola de João, você vai ver aqui, ó. Abra a sua Bíblia aí, que você que está em casa, que vai ouvir essa pregação. Você precisa entender isso, que existe o espírito da verdade e o espírito da mentira. 1ª Epístola de João, capítulo 4. Olha lá, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos.
aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Está vendo? Então, quando a gente conhece a Deus, a gente sabe quando tem o espírito da verdade e o espírito do erro. O que é o espírito do erro? É que me conduz para o abismo, como conduziu aqui Acabe, que eu vou acabar de ler aqui para você ver, para você que está em casa ver. Então, existe o espírito da verdade. Quem era o espírito da verdade? Eram os 400 profetas? Não, não eram os 400 profetas. Esse era o espírito do erro. O espírito da verdade era um profeta chamado Micaias. E aí ele continua dizendo, como eu parei aqui, ó. Tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Anã, chegou e feriu a Micaias no queixo e disse, por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Então, ele não aceitou aquilo que Micaias falou e feriu o profeta no queixo, né? Então, o profeta de Deus, ele foi agredido, né, por esse que se diz ser profeta, né, que era o profeta da mentira, feriu ele porque não aceitou a profecia do profeta Micaias, que era verdadeira. E disse Micaias, eis que verás, versículo 25, naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaias e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Ele não ia voltar. E Micaias respondeu no versículo 28, e disse Micaias, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim, diz mais, ouve todos os povos. Então, ainda que ele fosse comer aquele pão, né, de angústia, né, o pão da angústia e a água de amargura, ele continua ali falando a verdade. Ia doer nele. Mas esse é o papel de um profeta de Deus. Esse é o papel do ministro de Cristo. Estou mostrando para você entender, para você tomar cuidado com falsos profetas. E vamos ver o fim dessa história. O que aconteceu com Acabe. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que irão 32, dizendo, não pelejarás nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Ele foi avisado que não era. Ele foi avisado por um profeta, mas ele não deu crédito. Sucedeu, pois, que vendo os chefes do carro, Josafá, disseram, ele certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para a peleja. Com ele, porém, Josafá gritou. E sucedeu que vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesourou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as coraças. Então ele disse ao seu carreteiro, vira tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Eu parei aqui no versículo 35, está vendo, irmão? Então aquilo que o profeta verdadeiro falou, se cumpriu. Ele disse, não é para você subir, não é, mas ele subiu. 400 homens falaram para ele subir. É de Deus? Não era de Deus. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos entender. Então Jesus vem falando aqui no Velho Testamento. É um exemplo para nós. É um exemplo para a gente não acreditar em todos os espíritos. A Bíblia diz isso. Lá naquele mesmo livro lá, se você abrir a sua Bíblia em casa e ler a palavra de Deus, em 1ª Epístola de João, mais uma vez, capítulo 4,
do versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você está vendo? Então aqui ele enfatizando, declarando a respeito de espíritos enganadores. Espíritos enganadores, para a gente tomar cuidado, para não acreditar em todos os espíritos como as pessoas estão acreditando hoje. As pessoas estão acreditando, né, que Deus faz, Deus isso, Deus aquilo, Deus é na água, Deus é na rosa, Deus é no pano, e põe a água na boca e sopra no rosto do irmão, e foi Deus que fez aquilo, foi Deus que me deixou milionário, foi Deus que me deixou próspero. A Bíblia não diz isto. A Bíblia não diz isso, que vai deixar você milionário, que vai deixar você riquíssimo. A Bíblia não diz isso, porque a Bíblia diz que ele tem um tesouro no céu para nós. É no céu. Não tem nada a ver de terra. Então hoje estão deixando as pessoas milionárias, pessoas ricas. Não é Deus. Deus não ensina isso. A palavra de Deus não ensina isso. Isso é falsa profecia. Por quê? Porque se abrir a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, olha bem o que Jesus disse, usando a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que isso é doutrina de Cristo. É a verdade que tem que ser pregada nas igrejas. E não são. Porque se essas verdades fossem pregadas na igreja, a igreja não estaria como está hoje. Destruída. Né? Ela está destruída. A igreja hoje ela é destruída por falsos profetas. E por crentes que seguem eles. Essas práticas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: ó, se alguém ensinar alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões de contenda de palavras das quais nasce inveja. Hoje o crente tem inveja. Tá vendo? Então quando não tem a doutrina, vai nascer inveja da pessoa. Não tem doutrina, porque a doutrina é para ensinar o crente, é para tirar o crente do pecado da carnalidade. Porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, a parte dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isto contente. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, em muitas consciências, loucas e nocivas, que submetem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé, e se transpassarão assim com muitas dores. Aí Paulo continua dizendo: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Tá vendo? Então a Bíblia, ela não ensina nós a ficarmos ricos. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então Jesus nos chamou nós para militar, né? Pelejar na fé de Cristo, a qual a gente foi chamado para quê? Para ter a vida eterna, não para sermos ricos, né? Não para sermos milionários. Então tem que haver uma transformação. Se não houver transformação em nossas vidas, não há como o Espírito Santo habitar em nossas vidas. Não há como. Nós vemos o próprio Saulo de Tarso, que perseguia a igreja de Deus, e depois ele foi o quê? Ele foi convertido em Atos 9. Ele foi convertido por Deus. Deus o converteu. Deus converteu ele para quê? Para que ele verdadeiramente viesse ser um apóstolo de Cristo. E a gente vê eles pedindo aí dízimo, e é mais dízimo, e é mais dízimo. E você não vê os apóstolos pedir. Você não vê. Se você abrir sua Bíblia aí, né? Porque isso está na palavra. Abre na sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Preste bem atenção no capítulo 2. Olha lá, no versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salgai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 1000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Tá vendo? Então, assim, aqueles que tinham propriedade, meus irmãos, eles vendiam.
e repartia, trazia o que eles vendiam e depositava o que eles vendiam nos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam com quem tinha necessidade. Eles não pediam dízimo. Eles não pediam esse dízimo que estão pedindo tanto. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você não toma a Santa Ceia. Se você não der o dízimo, você está roubando Deus. Amados, a palavra do Senhor, ela não nos diz isso, irmão. Ela não diz isso. Então a gente precisa entender. Ah, pastor, mas está lá em Malaquias. Em Malaquias lá, 3. Está lá em Malaquias 3. Então vamos ver o que é que diz lá em Malaquias 3? Vamos lá. Malaquias. Vamos lá no livro de Malaquias. Também que diz? Vamos lá. Então vamos lá. Malaquias capítulo 3. Vou ler aqui. Versículo 7. Desde o dia de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. Começa aí. Então Malaquias estava pregando o quê? Falando para o povo de Jacó que desde o dia dos pais dele, né, que eles fizeram o quê? Eles desviaram dos estatutos de Deus e não os guardaste. Tornai vós para mim. Malaquias falando, volta para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Por que ele dizia isso? Porque o povo estava desviado. Era uma cobrança de Deus. Sim, no Velho Testamento, concordo com qualquer um de vocês, tinha que dar o dízimo. Era necessário eles dar o dízimo ali. Mas era o dízimo do que eles plantavam. Você vai ver aqui. Você vai ver só. Está escrito aqui. Ó. Versículo 9. Tem que ler a Bíblia. Se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai entender. Tem que ter o discernimento do Espírito. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Está vendo? Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Amém? Está vendo, pastor? Você deve estar falando para mim. Está vendo, pastor? Está aí, ó, repreende o devorador. O devorador era onde? Era dentro de casa? Era no emprego deles? Não. Hoje o pastor diz o quê? Você está desempregado porque você não dá o dízimo. Né? O devorador entrou dentro da tua casa, seu casamento acabou. Quer dizer, eles começam a inventar um monte de história. Para quê? Para que você dê o dízimo. Né? Isso é falsa profecia. Falso profeta. Para que você dê o dízimo dentro desse versículo aqui. Mas olha onde o devorador estava. Preste bem atenção. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O devorador estava onde? Na terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Então assim, a terra do povo estava o quê? Ela estava devastada. Né? Ela estava devastada. O que aconteceu? Deus lançou maldição naquela terra. Por quê? Porque o povo desviou do seu caminho. Então, da onde que era tirado o dízimo? Da plantação da terra. Então, o que eles plantavam, colhiam, tiravam a 10ª parte e levavam para quem? Para o sacerdote, para que eles viessem dar para as pessoas necessitadas. É isso que tinha que ser. Né? É isso que nós temos que entender na palavra. Então, eles dividiam, eles tinham que fazer isso. E tinha que dividir, se ele tivesse 200 cabeças de gado. Então, 200, que é a 10ª parte, vai dar quanto? 20. Então ele tinha que tirar 20 cabeças e dar no templo. Era assim que era. Era assim que era no Velho Testamento. Então Deus estava requerendo deles o quê? Isso aí. Então era do fruto da terra. Não tem nada a ver do meu emprego, a minha casa, o meu casamento destruído. Não tem nada a ver. Aqui é falando de algo chamado fruto da terra. O dízimo era do fruto da terra. Entendeu? Então, quando os apóstolos de Cristo, aqui eu estou falando do Velho Testamento, quando os apóstolos de Cristo foram ministrar a palavra, ninguém deu dízimo. Aí a gente vai para Atos 4 para entender. Olha lá. Aqui eles davam dízimo, Malaquias 3, 5. E Deus chamando eles, Deus chamando o povo que estava desviado. Você está desviado? Olha lá, Atos 4. Eu não vou ler o 1 por quê? Porque aqui é uma continuação do 3. Né? Porque Pedro, como curou, né? Então ele estava sendo perseguido pelos sacerdotes anciões, né? Daquela época. Então aqui, Atos 4, 32, preste bem atenção. E era o coração e alma da multidão dos que criam,
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande alegria e poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum. Por quê? Todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Você não vai ver os apóstolos pedindo dízimo. Você vê hoje os pastores pedindo. Você vê hoje a mulher de pastor pedindo. Você vê hoje. Mas aqui, o que eles traziam, eles depositavam no pé de quem? Nos pés de quem? Dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Vamos ver aqui, ó. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Acabou. Era assim que eles faziam. Entendeu? Então a igreja crescia cada vez mais, porque os necessitados da igreja, o que os apóstolos recebiam, né, daqueles que tinham mais, eles vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. Então os apóstolos, o povo trazia para ele, colocava nos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com eles, com os necessitados. E a igreja crescia em graça, em alegria, em glória, né? Porque não tinha esse negócio de pedir dízimo, dar dízimo, não tinha isso. Continuando no versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo a herdade, vendendo-a, e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então eles faziam isso. Entendeu? Eles faziam isso. O povo fazia isso. Por quê? Era a igreja unida, não era a igreja dividida. Entendeu? Como a gente vê hoje, né? Que um prega de uma maneira, outro prega de outra maneira, como eles dizem hoje. Hoje eles dizem assim, cada um entende a palavra de uma maneira negativa. É um só Espírito. É um só Espírito. Os dons são vários dons. O Espírito é um só. Então o Espírito que habita em mim, habita em você. Porque é um Espírito só. E é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se divide, irmão. Que se dividiu foi os dons espirituais, como está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons espirituais. O Espírito Santo é um só. Então hoje, por que a igreja está dividida? Porque tem vários espíritos enganadores. Amém? Segundo aos Coríntios, olha lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então a luta dos homens de Deus hoje é que é contra os falsos profetas, para manter a igreja na verdade e na justiça, né? Sempre foi assim, sempre. Não se compra dom de Deus, como queriam vender. Aqui, ó. Se a gente ler a Bíblia aqui, a gente vai ver que tinha um homem que queria comprar, né? Ele queria comprar o dom de Deus. E o dom de Deus, ele não se vende, né? Então, Atos 8, aqui, ó, a gente vai ler aqui do versículo 14 em diante. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Tá vendo? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Então você vê hoje aí falsas profetisas nas redes sociais, né, dizendo que Deus quer só você participar do curso de línguas estranhas. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é obediência. Ninguém pode receber o dom do Espírito Santo e falar, não pode, não é assim. O Espírito Santo não ensina. Isso vem de Deus, do céu. Ninguém está apto, eu não estou apto, ninguém está apto para ensinar você a falar em língua estranha. Ninguém. Isso aí vem do alto, vem do céu. Então isso é mentira, é falsa profetisa, é falsos profetas, né? As línguas estranhas é um dom de Deus, né? Então a gente vai ver daqui a pouco, eu vou te mostrar. Dizendo, dá-lhe também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Tá vendo? E Pedro, né, meteu o chicote nele, disse que o dom de Deus não era vendido, né, como a gente vê hoje. A gente vê hoje as pessoas
na rede social enganando muita gente. Por quê? Porque as pessoas não lêem a palavra, não lêem as escrituras, então ela vai cair, né? Ela cai no engano mesmo, acreditando que isso aí é de Deus e não é de Deus. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O dom de Deus, aleluia. O dom de Deus não se alcança por dinheiro, meu irmão. Tem que haver o quê? Tem que haver renúncia, né? Você tem que renunciar. Ninguém chega a Deus, irmão, de qualquer jeito, não. Ninguém, irmão, ninguém. Tem que haver renúncia, né? Aquele que se aproxima de Deus tem que mudar. Nega-te a ti mesmo, né? A Bíblia diz que a gente tem que se negar a si mesmo. Então não tem como. Você vê o próprio apóstolo Paulo, que antes ele era Saulo, para ele receber os dons de Deus, ele teve que mudar, ele teve que se transformar. Ele teve que o coração dele ser quebrantado, tirar o foco dele, que é a terra. A Bíblia diz: pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. E a igreja está pensando completamente diferente, como esse cidadão aqui, né? Este homem aqui acreditava que o dom de Deus ia vir através do dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Está vendo o que Pedro disse? Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Está vendo? Então você vê como Pedro corrigiu ele, porque o dom de Deus não é dessa maneira. Não se paga para receber nada. Não se paga. Se doa. Se entrega, né? Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então a Bíblia é assim. Não é como a gente quer, é segundo o Espírito Santo de Deus. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então o Evangelho era isso. O Evangelho de Cristo é isso aí. Contra o pecado. Ele é contra a mentira, contra o engano, né? Então nós precisamos entender isso. Como eu falei para você, o dom de Deus é busca. Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Olha lá, como eu falei para você, capítulo 12 de 1 Coríntios. Acerca dos dons espirituais: não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer, está vendo aqui, ó, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, quer dizer, há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversos dons, ó. Dom de cura, dom de maravilhas, dom de profecias, dom de revelação, dom de discernimento de espírito, dom de manifestações de espírito, tudo isso, dom da ciência, dom da sabedoria, dom de tudo. Mas o Espírito é o mesmo. Ele é o mesmo Espírito. O que é o mesmo Espírito? Ele sempre vai falar a verdade. Ele vai sempre direcionar você para o caminho da justiça, para o caminho da verdade. Ele não vai te enganar. Ele não vai levar você para outros caminhos que perverte a doutrina de Cristo. Versículo 5. E há diversidade de ministério, diversos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos ministérios. Está vendo? Há diversos, vai ter diversos ministérios. Diversidade de ministérios, vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, tá vendo? Quem te dá a sabedoria é Deus, tá vendo? E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, tudo vem do Espírito Santo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. E a outra a operação de maravilha. E a outra a profecia. E a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de língua. Mas um só Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito ele faz tudo isso, e ele reparte para cada um como quer. É isso que nós temos que entender. Quem te dá os dons não é ensinamento, não é livro teológico, não é nada disso, curso de
curso para você ser profeta, curso de profeta, nada disso. É a Bíblia. É o caminho, caminhando ali a cada dia, caminhando a cada dia, perseverando, orando, buscando a Deus a cada dia, ouvindo a palavra do Criador, se alicerçando, se firmando, tirando todo o nosso eu, todo o nosso querer. É isso que nós temos que entender. Então a palavra de Deus, ela é assim, não pode ser mudada, mas infelizmente, devido à corrupção da igreja, a igreja se perder no caminho, como Paulo disse aqui nas segundas cartas a Timóteo, capítulo 4. Olha só o que ele diz, para nós entendermos ainda. Versículo 1. Conjunto e pôr diante de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, a gente está tempo e fora de tempo, redarga, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que está acontecendo hoje, é o que está acontecendo cada vez mais hoje. Quer dizer, a doutrina não está sendo pregada, e quando está sendo pregada erroneamente, entendeu? Não está sendo direcionada pela palavra, porque tem que ser a palavra tem que ser alimentada, a gente tem que alimentar ela a cada dia, tem que pregar ela a cada dia, para o crente aprender a palavra, para o crente se alicerçar com a palavra, para o crente orar e sem cessar, perseverar em oração a cada dia, a cada momento. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos afastarão alguns da fé. Da fé em quem? Da fé em Jesus. Da fé em Jesus Cristo. E entrará em quê? Em lenço, em rosa, em chavinha, né, em sal grosso, em tudo isso. Esses cacarecos velhos que estão dando dentro da igreja. Então o próprio Espírito diz, se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então que nós vamos nos alicerçar, irmão, que nós vamos nos firmar nessa palavra e tomar cuidado a cada dia com os falsos profetas. Essa é a ministração da palavra de Deus aqui nas bases bíblicas, que nós vamos a cada dia nos alicerçar, que nós vamos a cada dia nos firmar nessa verdade e nessa justiça. Cuidado com os falsos profetas. Analisa bem a escritura, se alicerça na palavra, seja vigilante, porque Jesus está voltando. A paz de Cristo, a paz de Deus, e que Deus os abençoe. Amém. E graças a Deus.